Boa noite, igreja. Muito bem. Vamos seguir a nossa série. Estamos falando sobre mesa. Hoje nós vamos ver a mesa que nos sustenta no deserto. Convido você abrindo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Nós estamos trabalhando a mesa numa perspectiva de relacionamento e principalmente na perspectiva de um relacionamento profundo com Deus. Foi o tema da nossa primeira mensagem, de nós aproveitarmos o banquete que Deus coloca à nossa mesa. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso e a importância de estarmos bem alimentados no momento em que atravessamos desertos na nossa vida. Amém? Mateus 4, do 1 ao 11. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui como igreja, reunidos, ó Deus, em volta da Tua palavra. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar sedentos, ó Deus, de Te ouvir, ó Pai. Teu Santo Espírito, ó Pai, transforme as nossas vidas, ó Deus, mediante o agir da Tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo, Deus, que possa nos atrapalhar, Deus, possa tirar o nosso entendimento, a nossa compreensão daquilo que Tu tens a nos comunicar nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz assim o texto de hoje, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? A nossa vida, a vida cristã, ela é composta de dois cenários diariamente. Duas opções, digamos assim, né? Que elas vão meio que se alternando. O primeiro cenário é um cenário de mesa, provisão, comunhão, abundância. A vida do cristão é composta dessa mesa. Nessa mesa há provisão, comunhão e muita abundância. Também na vida do crente vai haver o cenário do deserto, aonde vai haver o quê? Provação,
silêncio e escassez. É difícil aceitarmos isso, mas a partir do momento que nós entendermos isso, nós nos preparamos melhor, compreendendo que é necessário passar por desertos. E muitos pensam que no deserto não há uma mesa, que no deserto não há alimento. Porém, Jesus vai nos mostrar algo muito poderoso nesse texto. Ele vai nos mostrar que ele estava em jejum, porém ele não estava sem alimento. E ele rejeita aqui o pão físico, porque ele estava se alimentando de algo muito maior. Ele mesmo vai citar o texto lá de Deuteronômio, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira reflexão para nós irmos entendermos do texto e também fazendo uma autoanálise aí, de que mesa nós temos nos alimentado. Qual é a mesa que é essencial na nossa vida ordinária? Qual é a mesa que nós nos sentamos que é essencial? Que nós não fazemos questão de estar sentados nela todos os dias das nossas vidas. O deserto, primeiro ponto, ele vai revelar qual é a mesa que nós temos nos alimentado. Mateus 4, do 1 ao 2, vai dizer que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Aqui nós vemos Jesus fisicamente fraco, e Satanás aproveita e ataca exatamente esse ponto. O texto mostra a sua fome, e nós vemos Satanás meio que embarcando, investindo nessa possível brecha aí. E aqui nós precisamos entender que a questão aqui não é alimento, a questão aqui não é a fome em si. A questão aqui que nós precisamos entender é a fonte de sustento. O que é que sustenta a nossa vida? O que é essencial para o nosso viver? E como eu falei, o deserto ele vai revelar qual é a nossa verdadeira mesa. Vai revelar o que exatamente nós nos alimentamos e o que nos sustenta. O que verdadeiramente nos sustenta. E aqui vem já um ensino, uma verdade espiritual acerca do que é o jejum. Uma pergunta que sempre me fazem é acerca do jejum. Em algum momento da vida o cristão vai se interessar, por curiosidade ou não, sobre jejum. E uma coisa que nós precisamos entender é que jejum não é simplesmente uma ausência de alimento. Até muitos vão se utilizar do jejum como uma estratégia de emagrecimento. Muitos vão ver, nossa, eu vou fazer um jejum, eu já aproveito, perco uns quilinhos, fico ali em forma e tal, né? Como se o jejum fosse o... Como é que é aquele remedinho que está famoso hoje? O Ozempic do crente, né? O jejum é como se fosse o Ozempic do crente. Não se trata disso. O jejum, na verdade, é uma troca de mesa. É quando você se levanta de uma mesa natural, onde você se alimenta fisicamente, para se sentar em uma mesa espiritual. John Piper diz que o jejum é fonte do corpo, a fome do corpo, apontando para uma fome da alma de Deus. Ou seja, não adianta nada você ficar passando fome se você não usar esse tempo de jejum para buscar a Deus. Não faz sentido nenhum. Muitas pessoas ficam passando fome, ficam se mutilando, uma aparência horrorosa, ali meio que curtindo
aquele pesar, eles levam o jejum com um peso, como se estivesse passando uma vida desgraçada naquele período, porque não entenderam. O jejum não se trata de alimentos, se trata de se alimentar mais de Deus, de escolher a mesa que é essencial. É como se você estivesse dando um tempo, não, eu quero usar dessa disciplina espiritual, primeiro para ver o que realmente é essencial para mim hoje. E em segundo, para disciplinar o seu coração a buscar e depender somente daquilo que é essencial. Ou seja, o alimento para a alma, a palavra de Deus. Muita gente, quando chega em épocas da vida onde o deserto se apresenta, e já entenda isso. Se você é crente, em algum momento você vai passar por desertos. Faz parte. Faz parte. O povo de Israel já nos ensinou isso muito bem. Agora, a grande questão é como que você vai atravessar esse deserto. Muitos, quando o deserto se apresenta, entram em desespero. Desespero, ficam confusos, ficam presos a um medo, ficam ansiosos, ficam desesperados. Por que ficam desesperados, ansiosos e escravos do medo? Porque não aprenderam a se alimentar da palavra de Deus. Chegaram no deserto famintos e despreparados. E como nós vimos, Satanás aproveita de oportunidades. Se ele foi capaz de tentar Jesus, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Satanás, segundo ponto, ele sempre vai nos oferecer uma mesa mais rápida. Ele sempre vai nos oferecer um iFood espiritual, uma roupagem de alimento, de sustento, porém nós sabemos que não é verdade. Olha a maneira com que ele confronta aqui Jesus. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a questão aqui, que não era pecado comer pão. De novo, o problema não é o alimento. Não era pecado comer o pão. O problema era como e quando que isso iria acontecer. Satanás está tentando Jesus a ele agir fora da vontade do Pai. Satanás está tentando Jesus a agir fora da vontade de Deus. O jejum aqui para Jesus fazia parte de um processo divino. Se você reparar o início do texto, o Espírito que levou Jesus para o deserto fazia parte de um processo, fazia parte de uma preparação. Era plano de Deus que Jesus fosse ao deserto e fosse tentado. Satanás está tentando antecipar algo que Deus ainda não havia autorizado. Ele está tentando Jesus a antecipar as coisas. Teve fome? Você está com fome? Olha a forma sutil que ele se achega até Jesus. Resolva agora, sem esperar em Deus. Você não precisa do Pai, você não precisa de Deus, você pode resolver agora. Nem tudo, meus irmãos, que é legítimo, que é correto, nem tudo é correto no momento errado. Você já sabe disso. Pecado não significa que o pecado em si se trata de coisas ruins, mas sim são coisas boas, legítimas, que nós buscamos no momento errado.
na hora errada. A ansiedade, por exemplo, pode nos levar a querer sair do tempo de Deus. A mesa que Satanás está oferecendo a Jesus é uma mesa que não necessita da dependência de Deus. E essa mesa nos é apresentada todos os dias. Uma mesa onde você não precisa viver na dependência do Pai. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. De novo, olha a sutileza, ele não diz, coma pão, se alimente de pão. O que ele diz? Use o seu poder. Use do poder que você tem, sem precisar da vontade do Pai. Você não precisa da vontade do Pai para se sustentar. Resolva você mesmo esse problema, essa sua fome. Jesus é incisivo aqui e ele recusa a viver independente do Pai para se sustentar. Jesus se recusa. E o texto que Jesus vai usar é o texto lá de Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto, o contexto desse texto, é o contexto em que o povo de Deus vivia no deserto, sendo alimentado por Deus. Vivia diariamente na dependência de Deus. Onde o alimento que eles recebiam era um alimento único. Só eles tiveram o privilégio de experimentar o tal maná, o alimento dos céus. Rapaz, eu comi um pãozinho de goiabada hoje que a minha esposa fez. Maravilhoso. Até eu falei para ela, o grande problema desse pãozinho é que ele é muito bom. Acaba com a minha dieta, acaba com o meu Ozempic cristão. Eu fico imaginando, imagina o maná. Já temos delícias aqui, né? Imagina o maná. E a visão é a seguinte: se o alimento físico já é bom, imagina o alimento espiritual que provém da palavra de Deus. É nessa perspectiva que nós precisamos entender. Se és filho de Deus, o que Satanás está tentando fazer aqui com Jesus? Está tentando tentar Jesus para que ele viva um caminho sem passar pela obediência ao Pai. Ele está oferecendo a Jesus um caminho sem passar pela cruz. É forte isso. Ele está oferecendo a Jesus, viva a sua vida de uma forma independente. E olha a tentação. Ele sempre vai nos oferecer uma mesa rápida, uma mesa imediata. Essas são as mesas que Satanás nos oferece na sua tentação a cada um de nós. Que características dessa mesa? Quais são? Primeiro, satisfação rápida. É uma das características da mesa de Satanás. Ele oferece algo que é fora do tempo, ou é algo que não está dentro da vontade de Deus. Satanás também vai nos oferecer uma mesa onde a solução está longe de Deus. É como se a solução da nossa vida fosse viver uma vida de independência de Deus. Você não precisa de Deus para viver. Você pode viver conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme os seus prazeres. Ele nos oferece também um atalho espiritual, onde não é necessário obedecer a Deus.
Essas são as características do pecado, meus irmãos. A mesa do pecado nos é oferecida diariamente como uma opção de trocar aquilo que Deus nos deu. Timothy Keller vai dizer que tentações são convites para buscar coisas boas da forma errada. De novo, nem sempre o pecado se trata de coisas ruins, negativas. Não, são coisas boas. Porém, buscadas da maneira errada, no tempo errado. Isso são tentações oferecidas por Satanás. Hoje existem muitas mesas que estão sendo oferecidas diariamente a nós. O prazer imediato, relacionamentos fora da vontade de Deus e soluções fáceis. A gente está ali vivendo uma vida difícil, uma vida de luta, uma vida de batalha, e de repente se aparece do nada uma solução fácil, que vai nos livrar de problemas, nos livrar de trabalho, nos livrar de lutas, nos livrar de sacrifícios. Entendam uma coisa, que fique de reflexão na nossa vida: nem toda mesa que nos oferta alimento vai nos sustentar. Nem todo alimento nos sustenta. Amém? Terceiro, precisamos refletir nessa verdade. A palavra de Deus é o verdadeiro banquete. A gente vai bater muito nessa tecla. A gente precisa entender. Nós precisamos entender que o verdadeiro banquete do cristão é a palavra de Deus. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem. Nós falamos isso na primeira mensagem lá atrás. Ou seja, é Deus nos sustentando. Ou seja, que pão não é suficiente para nós. Nós precisamos de alimento espiritual. Nem só de pão, ou seja, o pão por si só não é suficiente. Se você quer viver uma vida que traga satisfação, que te sustente, você precisa de um alimento espiritual. É isso que Deus estava ensinando ao povo de Israel lá no deserto. Eles tinham que aprender a depender de Deus. Não um dia, não 2 dias, todos os dias. O maná que caía do céu, ele durava somente um dia. O povo tinha que comer e catar lá o maná somente o que era necessário para aquele dia. O que acontecia com o maná? Ele apodrecia. Ou seja, para no outro dia o povo ir lá e pegar o maná novamente. Deus estava ensinando o quê? Dependência dele. Nós precisamos entender que nós dependemos da palavra de Deus. E assim como lá no deserto, Deus está nos ensinando, através dessa mensagem, que Ele sempre tem uma mesa preparada a nós no deserto. Sempre que formos passar por momentos difíceis, de momentos de provação, nós vamos ter sempre uma mesa à nossa disposição. Uma mesa que não é feito de coisas complementares. Uma mesa que é feita do alimento que é essencial. A palavra de Deus nos sustenta, nos fortalece e nos dá direção. Nós falamos na primeira mensagem, a palavra de Deus, ela não é sobremesa espiritual. Não é algo que de vez em quando eu posso ir lá e saborear. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso prato principal.
Quando a gente encara a palavra de Deus como sobremesa, nós estamos tratando a palavra de Deus como algo esporádico, algo opcional. Você vai num restaurante, tá lá, primeiro você quer o prato principal, depois vem o garçom e te traz as opções. Quer um cafezinho? Vai querer uma sobremesa hoje? Dependendo do que for, se for sagu, eu digo não. Não, sagu não é sobremesa. Agora, se for um pudim, né, for um sorvetinho, um mousse de chocolate, mousse de maracujá, eita beleza. Nós não vencemos as tentações somente com a força de vontade. Todos nós aqui passamos por tentações. Lutamos com tentações. A tentação, ela vai se apresentar diariamente, sempre vai haver uma oportunidade que vamos ser tentados. Se você quer vencer as tentações, se você quer vencer os pecados que têm escravizado o teu coração, a tua vida, não se trata de força de vontade. Nós vencemos as tentações e os pecados quando nós estamos bem alimentados espiritualmente. Você quer vencer as tentações? Se alimente da palavra de Deus. Oração, palavra de Deus. Esse é o foco. Quanto mais nós buscamos a Deus, menos espaço nós deixamos para o pecado e para as tentações. Menos brecha. Menos vulneráveis nós nos tornamos. De novo, sobre o jejum não é sobre ficar sem alimento. Jejum é sobre escolher aquilo que é melhor. Nós estamos escolhendo aquilo que é melhor. Nós estamos escolhendo aquilo que nos sustenta, aquilo que é essencial, é a nossa prioridade. Jesus estava em jejum, mas o texto vai dizer que ele estava cheio da palavra de Deus. Fisicamente ele estava fraco, vazio, porém ele estava cheio da palavra de Deus. Jesus, ele abre mão do pão porque ele estava satisfeito em Deus. Ele não via necessidade do alimento porque ele estava satisfeito no Pai. O jejum, como eu falei, vai revelar a nós quais são as nossas prioridades. Você sabe que fazer jejum não é fácil, né? É muito difícil fazer jejum. Você sabia que é muito difícil fazer jejum? Jejum de verdade. Não é o jejum de chocolate. Tá? Não é o jejum de docinho. É jejum. Sabe por que é muito difícil? Porque o jejum vai nos revelar qual é a mesa que nós estamos dependentes. Se nós não conseguimos encarar o jejum, significa que nós estamos nos alimentando de outras mesas. E essas outras mesas estão com prioridade na nossa vida. São elas que têm sustentado os nossos desejos. São elas que têm trazido uma falsa satisfação. Experimente, por exemplo, fazer um jejum não a respeito somente de alimento, mas de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Será que você consegue, por exemplo, viver sem a tecnologia? Será que você consegue viver sem um aparelho celular, sem uma internet da vida? Talvez o fato de nós não conseguirmos esse desapego, talvez o fato de nos livrarmos de tudo que esteja à nossa volta para buscarmos mais a Deus, revele as mesas que têm nos alimentado. Eu não consigo abrir mão disso porque isso aqui é um vício para mim. É isso que eu tenho tratado como essencial na minha vida. E o jejum também
ele vai servir para nós como uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual para nós aprendermos a viver satisfeitos em Deus. Ou seja, no começo, você vai tomar um choque de realidade e você vai ver aquilo que você tem tratado como prioridade na tua vida. Você vai ver, nossa, eu acho que eu tenho dado muito mais valor ao alimento físico, eu tenho dado muito mais valor a outras coisas na minha vida e não estou conseguindo viver somente da palavra de Deus. E aí você começa uma disciplina, que é o quê? Lutando, buscando, você é derrotado aqui no jejum, mas você vai lá e volta, numa perspectiva e num objetivo de aprender a viver somente com o essencial. O que é o essencial? A palavra de Deus, a oração. Ou seja, como se você estivesse declarando a Deus que você não precisa de mais nada para viver. Experimente fazer isso. Você vai ver o choque de realidade que a gente toma. A gente vai ver que a gente é fraco e como a gente é idólatra. Como tem coisas na nossa vida que nos chegam a dar calafrios quando a gente vê que a gente precisa se separar, que a gente precisa dar uma distância para aprender a viver sem e aprender a tratar a palavra de Deus como prioridade no nosso coração. O problema não é comer ou não comer o pão. O problema é que nós estamos saturados, nós estamos vivendo só de pão. Deu para entender? A gente está saturado de uma certa forma que na nossa vida só está composta de pães, de inúmeras mesas. E nenhuma dessas mesas está a palavra de Deus. Para aí um pouquinho para refletir. Qual é o tempo? Quais são os momentos da nossa vida que a gente para tudo e se senta à mesa com Deus? No banquete, se deliciando da palavra de Deus? Quais são os momentos do dia, do nosso tempo, que nós buscamos a Deus em oração? Você vai ver que você tem vivido uma vida saturada de coisas que não são essenciais, ou estão colocadas no lugar errado. Coisas que têm se tornado idólatras e roubado a prioridade do seu coração, do nosso coração. 5. Quem se alimenta da palavra resiste ao inimigo. Mateus 4, 10, 11. Retira-te, Satanás. Jesus vence a batalha. Jesus vence a tentação. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus, mas Ele nos ensina aqui o caminho para vencermos as tentações. Jesus vence citando a palavra de Deus 3 vezes. Para cada investida de Satanás, Jesus responde com a palavra de Deus. Ele não debate, ele não negocia, ele apenas responde com a palavra de Deus. Entenda uma coisa, vitória espiritual não vem de emoções. Vitórias espirituais vêm de um coração nutrido, de uma boa nutrição espiritual. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos reconhecer aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Nós não vamos ter ferramentas para poder nos defender das tentações. Nessa quarta-feira, no GC dessa semana, nós estamos no livro de Marcos, estamos nos aproximando da cruz.
E nós vimos o texto em que Jesus, depois de sair da ceia, que ele estava à mesa com os discípulos, depois de ele sair da mesa dos discípulos ali, ele se dirige ao Getsêmani. É uma passagem linda e também muito forte. E olha o trecho ali de Marcos 14, 37 e 38. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro, não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Esse recado dado aos discípulos é entregue também a cada um de nós. Preste bem atenção. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus encontra os discípulos dormindo e entre eles está Pedro. Pedro, um tempo anterior aí, ele prometeu morrer por Jesus. Essa foi a promessa de Pedro a Jesus. Mas ele não foi capaz de vigiar, ele não foi capaz de ficar acordado. Não foi capaz de orar ali, intercedendo ali juntamente com Jesus. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A nossa queda, quando nós caímos às tentações, cedemos às tentações, quando nós caímos em pecados, é porque nós, em algum momento, nos tornamos negligentes na nossa espiritualidade. Quando nós caímos, é porque nós estamos vulneráveis. Em algum momento, nós nos tornamos negligentes. Acabamos tendo uma vida espiritual negligente diante de Deus. A batalha contra o pecado não começa na ação. Não começa quando a tentação toma forma. Ela surge na vigilância. Se você quer vencer as tentações, se você quer vencer o pecado, você não pode deixar de vigiar. Você não pode deixar de ter uma vida espiritual correta, saudável. A partir do momento que nós negligenciamos a nossa vida espiritual com Deus, nós estamos perdendo a batalha contra o pecado. Nos tornamos vulneráveis. E quando a tentação bate a porta, nós somos presas fáceis. Quando nós temos uma vida espiritual fraca, nós vamos ter decisões fracas e ruins. Nós não vamos ter discernimento na nossa vida, porque nós estamos vulneráveis. Quando falta oração, quando falta palavra de Deus no nosso dia a dia, nós nos tornamos crentes vulneráveis. Satanás faz o que quer. Eu diria até mais, há uma expressão no futebol, os boleiros aí vão entender essa expressão. Quando tem um jogador no time adversário que é ruim, mas que é ruim mesmo, a gente conversa e fala assim, aquele ali não precisa marcar. A natureza mata. Quando nós nos tornamos vulneráveis espiritualmente, Satanás não precisa nem tentar. A gente cai sozinho. Caímos sozinhos. Vamos sozinhos para a vala. Porque estamos fracos, cegos, não temos discernimento nenhum. Quem não ora, dorme espiritualmente. Se um vigia dorme, o ladrão faz a festa.
Nós vimos no Getsêmani que a vitória de Jesus não começa na cruz. A vitória de Jesus começa ali no Getsêmani, onde ele se rende à vontade do Pai. Ali Jesus está passando por um deserto, por uma batalha. Ali ele está travando uma batalha. Ali ele já está sofrendo o peso dos pecados. Ali ele já está sofrendo o peso da cruz. Ele chega a declarar ao Pai: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, que essa morte de cruz não seja necessária. Ele expõe ali a sua vontade. Porém, Jesus vai nos mostrar que a oração nos sustenta nos momentos de crise. Nos momentos de crise, a nossa vontade é alinhada com a vontade de Deus. Você quer ser um cristão obediente a Deus? Você só vai se tornar um cristão obediente se você tiver uma vida de oração. Quem nos faz obediente a Deus é um coração transformado de oração em oração. É na oração do Getsêmani que a vontade de Jesus se alinha com a vontade do Pai. E aí ele sai dali vitorioso. Basta. O texto vai dizer que ele fala: basta, chegou a hora. É uma vida de oração que nos molda nos momentos de crise. Se nós temos uma vida de oração fiel, firme, saudável com Jesus, os momentos de crise não vão trazer desespero, vão nos forjar, vão nos capacitar mais e mais. Nós vamos sair vitoriosos, diria mais, vamos entrar vitoriosos, porque nós vamos aproveitar os momentos de crise para nos aproximar mais de Deus. Toda crise, todo deserto vai intensificar a nossa busca por Deus. Agora é diferente quando você já está buscando, quando você entra, bate aquele desespero e você sai correndo, como alguém que esqueceu as roupas no varal, sabe aquele desespero? Não sabe para onde ir, não sabe por onde começar, está chovendo e as roupas estão tudo no varal. Está despreparado, está vulnerável com as roupas molhadas. Quando nós entramos no deserto, preparados, é muito mais fácil alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque nem sempre, eu diria que 99% das vezes, para não dizer 100%, a nossa vontade nunca é a vontade de Deus. Nós sempre queremos um caminho diferente. Nós sempre queremos de um jeito diferente, numa hora diferente. Nós sempre queremos um jeitinho de não precisar nos render. Sempre uma oportunidade de não precisar obedecer à vontade de Deus. Mas a oração alinha. Vai alinhar o nosso coração depravado, vai moldar a nossa fé à vontade de Deus. Amém? É na oração, meus irmãos, que nós vamos decidir obedecer a Deus. É na oração. Concluindo, qual é a sua mesa? Qual é a sua mesa favorita? Qual é a mesa que você tem passado mais tempo? De qual mesa que você tem se alimentado? Como eu falei, nós temos inúmeras mesas nesse mundo, ao redor da nossa vida. Mesa do mundo, mesa das emoções, a mesa da pressa ou a mesa da palavra de Deus. Algumas frases aqui para refletirmos e para reforçar
o nosso entendimento, reforçar a prioridade que nós temos que tratar a palavra de Deus. Quando nós estivermos passando pelo deserto, Satanás vai nos oferecer pão como saída, como solução. E os pães são bons. Mas Deus nos oferece a sua palavra. Eu não sei se você reparou, entenda isso. Quem oferece as riquezas desse mundo, a fama e o poder desse mundo é Satanás. Deus nos oferece a sua palavra. Quem aprende a se alimentar da palavra de Deus não negocia a sua alma por pão. Quando nós aprendemos a sermos dependentes e quando nós vemos a palavra de Deus com satisfação, como suficiente, nós não vamos negociar a nossa alma por pão. O que Satanás nos oferece diariamente é uma troca. Ele quer nos tentar, ele quer a nossa alma, ele quer a nossa vida. O maior perigo não é passar fome. Não é esse o maior perigo. O maior perigo é quando o nosso coração está cheio daquilo que não sustenta. Está cheio daquilo que não traz satisfação nenhuma. Está cheio daquilo que nos leva para longe de Deus. Para você aplicar durante a semana na sua vida, desenvolva uma vida na palavra de Deus. Eu já falei, a partir do momento que como pastor eu parar de falar sobre a importância da palavra de Deus e da oração, sai fora daqui. Vai para bem longe. Não tem para onde fugir. Nós precisamos ter consentimento disso. Precisamos desenvolver uma vida espiritual de qualidade. Nós precisamos desenvolver uma vida formada, moldada pela palavra de Deus. Se você for praticar o jejum, pratique pelo motivo certo, pelo propósito certo. O jejum é para você se achegar mais perto de Deus. É para você aprender a viver daquilo que é essencial. É para você aprender a desapegar das mesas que não nos nutrem, que não nos trazem satisfação. Terceiro, em oração, lendo a palavra de Deus, aprenda a discernir as mesas que aparecem na nossa mesa, na nossa vida. Não se sente em qualquer mesa. Aprenda a discernir aquilo que é bom e agradável a Deus. O crente maduro, ele precisa em algum momento aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Como que a gente aprende isso? Em comunhão, desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus, de oração e estudando a palavra de Deus. É assim. Assim nós vamos amadurecendo, assim que nós vamos aprendendo a discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. E por último, você sempre vai ter uma escolha. Sempre. É uma escolha que você vai ter. E a minha oração, o meu desejo é que todos nós aqui possamos escolher pelo banquete de Deus. Nós precisamos aprender a escolher o banquete de Deus. Amém? Ele nos alimenta, nos fortalece, renova as nossas forças, nos traz entendimento, discernimento,
nos prepara para os momentos de crise. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você entrar num deserto amanhã, se um deserto, não quero que aconteça isso com você, mas a gente precisa pensar nisso, ter um choque de realidade. Se um deserto se apresentar na nossa vida amanhã, de que maneira nós vamos atravessar esse deserto? Vai ser movidos pelo desespero? Ou vamos sair dali fortalecidos, forjados e mais íntimos de Jesus?